A gente fez a loucura com os nossos 3 filhos, vender tudo que a gente tinha, a gente largou tudo que a gente tinha lá no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo. A gente alugou um apartamento aqui em São Paulo sem nem visitar o apartamento Não, antes. foi tudo pela internet. A A gente internet, olha que a internet tá tudo na nossa vida. A gente apertou o botão lá, ó, alugar. Do E nada, seja que Deus quiser. já éramos os Bora. novos inquilinos do apartamento. Gente. Só que, imagina, a gente vindo lá do Rio de Janeiro, lá de Araruama, pra São Paulo e não cabia todo mundo no carro. Porque, Não né? cabia. Não E cabia. aí a gente fez assim, Lucas, você vai com a Kathleen. De ônibus. Eu Isso. com a Kathleen. Não, e A gente veio de ônibus Pra conhecer poder- o apartamento. Pra começar reconhecimento do local. O bairro a gente não conhecia, a gente não sabia Aí se... tinha pesquisado, Tinha vai. pesquisado, mas pesquisar não significa que ia Pesquisado. ser exatamente daquele mesmo modo. Mas a gente deu sorte. Deu. Eu gostei. Sim. Só que eu fiquei lá em casa, onde a gente morava, ainda mais uma semana, praticamente, uns 3, 4 dias a mais, né? Porque o Edgar e o Cauã estavam em semana de provas. Pra poder, tipo assim, Verdade. tava na semana de provas, concluir as provas do bimestre pra gente poder vir embora. Verdade. Não, acho que eu fiquei uns 2 dias aqui só com Sozinho. a Kathleen e conhecendo ali o ambiente que a gente ia morar. Gente. Verdade. Não, e ó, vou amor. falar que dar tchau pra nossa casa foi muito triste. Ai, foi. Até hoje, se eu vejo o vídeo, eu choro. Não, gente, Eu choro com tudo, mas eu choro especialmente, porque lá foi onde a gente criou mesmo a nossa vida. gente, eu vou colocar aqui a parte que eu faço um panorama dando um tchau pra nossa casa, só pra vocês conhecerem como que era a nossa casa. Ah, eu amava tanto, você também, né? Era muito bom. É A verdade. gente gostava Mas a gente veio para São Paulo, tanto por causa do trabalho, porque a gente tava todo mês vindo aqui para São Paulo para Verdade. trabalhar e já não dava mais, gente. Não Não. dava. Tava Então a gente teve complicado. que voltar para São Paulo. Sem contar também com a pressão que a gente sofria naquela época das pessoas que ajudavam a cuidar da gente, né? Sim, é porque E assim, aí- ó, imagina, a gente tava lá no Rio de Janeiro e a gente tava com aquele movimento todo que a internet estava trazendo pra gente, né, das publicidades, e a gente tava se dedicando a isso, e a gente tinha saído dos nossos empregos, né, da educação pra se dedicar a isso, então a gente apostou todas as fichas que a gente tinha. Verdade. Né? E aí, as pessoas que cuidavam da gente na época, elas pareciam ser pessoas legais. E falavam assim: vocês precisam vir para São Paulo, vocês precisam se dedicar mais, vocês precisam, sabe, fazer as coisas acontecerem, porque aqui em São Paulo é onde acontece tudo. Não vou mentir que isso é realidade. Aqui em Não, São Paulo, realmente. Muita coisa acontece acontece, mesmo. Aqui em São Paulo, a gente consegue criar vínculos também em São Paulo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também é algo muito perigoso. Sim. É que a gente, assim, a gente nunca teve medo de arriscar, né? E aí a gente arriscou, a deu gente pra arriscou, perceber. né? Mas essa pressão foi uma pressão além do que poderia ser. Sim. Mas, É. falando sobre São Paulo, Hum. assim que a gente chegou a São Paulo, a gente já conhecia, de certa forma, um pouco de São Paulo. A gente não conhecia tudo, mas também sentia, de certa forma, em casa em São Paulo. assim. Uma coisa também que fez com que a gente se sentisse mais seguro de voltar para São Paulo é justamente essa questão de voltar para São Paulo, porque a minha família toda está aqui em São Paulo, a família do Lucas também veio para São Paulo. É, assim que a gente falou assim, ó, a gente vai voltar pra São Paulo. Meu irmão também falou, a gente também vai, né? Eles já estavam querendo vir, voltar E aí antes, né? meus pais falaram, a gente também vai. E eles acabaram voltando tudo antes da Então gente. todo mundo voltou pra São Paulo. Sim. Então toda a nossa família, Estava em São Paulo, não estava mais ninguém da nossa família lá no isso Rio de Janeiro. querendo ou não, cria também uma segurança. Sim. Né? Porque nossa rede de apoio vai estar não muito perto de onde a gente Não. mora, mas vai estar ali, né? Então Sim. isso cria uma segurança pra gente. E aí a gente falou, então, bora, né? Vamos
vamos para São Paulo, vamos apostar que isso vai dar certo. E deu certo. Deu certo. A gente vai falar sobre ainda esse trajeto nesse vídeo aqui. E se você não me conhece, eu sou o Lucas. Eu sou o Carlos. E já aproveita, já taca o dedo aí no gostei, já se inscreve no canal, ativa o sininho para as próximas notificações e também compartilhe com os amigos. E não esquece de uma coisa. Sentiu vontade de comentar? Comenta. Comente. Você fez uma loucura assim? Né? Porque parece uma loucura, mas foi uma loucura que deu certo. É verdade. E que talvez eu me arrependesse se eu não tivesse feito. Né? Sim. Então esse sentimento porque a gente de se ficaria arrepender, com essa ideia assim. será que estaria melhor? E se? Como que estaria? É. Então, eu não me arrependo dessa Não. mudança, apesar de gostar muito de lá e sentir saudade, sim, da região dos lagos, de Total. Araruama, da vivência diária de lá. Mas não me arrependo da mudança, não. Também não. Acho que foi uma Apesar grande de, chance assim, ter acontecido também várias coisas desagradáveis, várias decepções, porque a gente tinha uma ideia assim, a gente entrou na internet e a gente começou a ter acesso a outras famílias que também são parecidas com a nossa, né, de 2 pais, 2 mães. A gente achou que vir para São Paulo a gente se integraria e que as pessoas seriam receptivas assim como a gente imagina, ou como elas aparentam na internet. Sim, uma recepção do tipo assim, sem interesse. Uma recepção verdadeira, de conviver, de tudo mais, né? E aí a gente, como professor, a gente tinha uma outra noção. A gente era espectador das coisas. Então, a gente nem sabia como funcionava Aí esse a gente mundo. tem também como modelo a nossa própria família. A nossa própria realidade. Só que a gente esqueceu de um detalhe. O ser humano é gente ruim. Não, uma grande parte. Não dá pra... mas as pessoas, elas são interesseiras. Quando, eu acho que tem uma questão aí, né? Quando surge a questão do dinheiro, aí mostra quem a pessoa é, né? a maioria das pessoas passam a ter interesse. Então, tudo vira em volta do dinheiro. Sim. Sabe? E querendo ou não, para nossa família, isso não basta. Então, a gente quer, tipo, relações sinceras. Sim, nesse sentido, assim, o dinheiro sabe? pra gente, pra todo mundo, ele é importante. É super importante. Mas isso não significa que isso vai pautar a nossa moralidade. E nem a nossa relação com as pessoas. Exatamente. E aí que tá uma grande diferença. Porque isso que pauta talvez a relação da maioria das pessoas. O dinheiro movimenta a moralidade, movimenta a idoneidade. Talvez, sim, pro campo empresarial, muitas pessoas enxerguem a gente como... porque é errado isso, tal, né? Mas a gente... Como assim errado? Não no entendi. sentido de vocês deveriam fazer média com as pessoas e tal. Mas a gente não é pessoa de fazer média. Gente, a gente já tem contato com muitas pessoas que têm nomes e tudo mais e que a gente gosta muito. Sim. Mas a gente não é aquele tipo de pessoa que vai ficar puxando o saco, que vai ficar, sabe? Não vai, porque não é E a isso gente que conheceu interessa. justamente esse tipo de pessoa e que são famílias, inclusive, né? E vivem em casais. competição, sabe? É uma questão de um ficar falando mal, mas na frente se fala assim, amigo. Não. Sim. Não. E a gente começou a presenciar isso, vivenciar isso e tentando, inclusive, se aproximar dessas pessoas, não por engajamento e não por interesse. O interesse era amizade. O interesse era, vamos juntar essas pessoas com famílias diversas. Também, né? Sabe, um grupo legal, uma galera legal. A gente, por um tempo, a gente tentou muito e a gente acreditava que às vezes a gente estava tendo uma visão distorcida das pessoas, mas cada vez mais elas foram provando pra gente que realmente muita gente que tá na internet aparenta uma coisa que elas não são na vida real. Muita Tanto gente. também, tipo assim, às vezes aparece com um carro muito bom, às vezes aparece com uma casa muito boa e tudo aquilo é fachada. Assim, eles vivem aquilo, só que quase nada daquilo é das pessoas, né? Quase nada daquilo é real. Então, e aí passa uma falsa realidade para as pessoas, e eu acho que isso daí também é muito ruim. Sim. Porque como espectador, você termina criando referências e você se sente muito distanciado, às vezes, dessa realidade. Você admira, porque dinheiro, sim, causa muitas pessoas, na maioria, admiração. Te coloca num status de tipo, nossa, muito legal, porque ele tem muito dinheiro. Só que também, por outro lado, isso causa um efeito rebote no sentido de, eu me sinto mal com a minha realidade, porque olha só, todo mundo mostra a melhor comida, a melhor casa, o melhor carro, nossa, só viaja, só tem coisas boas. E as pessoas que estão assistindo se espelham nisso
e se sentem mal com a realidade que elas As vivem. pessoas têm que entender que você não pode se basear na vida daquela pessoa. Aquela pessoa selecionou uma parte para mostrar. Por exemplo, assim, ó, vocês estão vendo aqui um enquadramento. Sim. Esse enquadramento está passando uma realidade para vocês, mas não significa que toda a realidade de todo o ambiente que nós estamos vivendo aqui seja nesse mesmo padrão. Por exemplo, pode ter louça para lavar. Sim. Entendeu? Pode ter roupa para lavar e vocês não estão vendo. Pode ter alguma bagunça, pode ter coisas Sem que estão contar fora que do assim, lugar. nós temos filhos, então bagunça na casa, bagunça, né? Quando eles brincam tal, Sim. brinquedo e tal. É normal, gente. Então a gente escolhe também, de certa forma, o que vai mostrar, quando vai mostrar. Mas o que a gente está tentando falar aqui para vocês é que tem gente que vive só disso. Ah, Só de mostrar recortes de coisas incríveis, como se fosse o tempo todo daquela maneira, e na verdade no off a gente sabia que não. A gente sabia que, por exemplo, não tinha dinheiro, mas mostrava a algumas pessoas uma vida de luxo. Não só isso, tem umas questões que eu acho que ainda são também Piores, muito né? tensas, no sentido assim, por exemplo, a gente não tem babá. A gente não tem. Se a gente tivesse babá, alguma coisa, a gente mostraria na rede social, porque ter babá não diminui nem eu, nem o Carlos Não. como pai, nem nada. Seria uma ajuda Mas você ter a babá mais. e não mostrar, parece que você é um pai super-herói. Porque parece que você dá conta de tudo e que todo mundo tem que ter aquele padrão, que vai dar conta de tudo. E a gente conheceu pessoas que são por assim. exemplo, que na rede social nunca falaram que tipo tem 2, 3, 4 babás, Sim. sei lá, que cuidam dos filhos e que como se fizessem tudo, sabe? Então a gente começou a falar tudo muito estranho, porque não é nisso que a gente acredita. E aí, naturalmente, as coisas vão aparecer. Então, quando a gente fala também, muitas vezes não, a gente falou algumas vezes aqui, né? Decepção e tal, é porque a gente vem de um lugar e com os pensamentos que algumas coisas não se encaixam. Sim. Né? Então a gente tenta mostrar sempre a realidade ou o recorte da realidade e também mostrar nas nossas redes sociais o contrário disso, do que vocês acham. Porque às vezes vocês terminam fantasiando muito e a gente precisa mostrar também, olha só, também tem esse momento aqui, que não foi um momento, essa noite não foi boa. Não foi legal. Hoje, por exemplo, não tá legal. Sem fazer a exposição também dos nossos filhos de forma negativa dessa forma. É verdade. Mas mostrando só que acontecem muitas coisas no dia a dia. Porque a vida real, ela acontece, gente, e dá coisa boa, dá coisa ruim também. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Assim, é lógico que as pessoas às vezes não querem assistir coisas que deixam elas pra baixo, coisas, né? Então, as pessoas elas querem sim ver coisas que dão certo. Ou então ver tragédia, né? Porque você dá tanto ibope aí, programa que só acontece tragédia. Mas a realidade, ela não pode ser escamoteada assim, no sentido também, tipo, de fingir algo, porque isso não traz a realidade, né? Porque também, quando a gente pensa, por exemplo, engajamento, que todo mundo fala, né? Você pensa naquilo que as pessoas mais querem ver. É verdade. Né, de certa forma. Então, você vai pensar no que engaja. Engaja muitas vezes identificação, engaja na questão de vocês quererem comentar com a gente, da gente trocar experiência. Sim. Igual que a gente está fazendo aqui, tudo isso daqui. Né? Agora, dependendo do tipo de recorte e tal, você pensa em engajamento, tem gente que vive para engajamento, não vive para troca real de experiência. E aí que é uma questão, que daí você termina escondendo toda a sua vida, mostrando para as pessoas uma coisa que nem acontece todo dia, mas você faz questão de pontuar que aquilo acontece todo dia, só para ter engajamento. Então, tem que tomar cuidado também com essas coisas. E aí, quando a gente veio para São Paulo, a gente se deparou com essa realidade das pessoas que estão na internet. Não são todas, mas uma grande parte. Tem muita gente legal também. Tem, e a gente conheceu muitas pessoas legais, a gente fez muitas amizades que são verdadeiras e que estão até hoje com a gente, e outras que a gente se decepcionou fortemente, pessoas que a gente convivia semanalmente, pessoas que a gente trouxe para dentro da nossa casa, pessoas que a gente teve junto na casa dessas pessoas, né? São casais que a gente acreditava que seriam pessoas legais e que a gente se decepcionou porque estavam próximos da gente somente por interesse, né? E a gente percebeu isso aos poucos e teve um acontecimento assim bem chato, que foi quando a gente percebeu que a gente estava sendo enganado, inclusive, nessa nossa assessoria, que a gente estava cuidando da gente e tudo mais. Foi um baque para nossa relação comercial e para nossa vida como família e tudo mais. A gente estava assim, a gente chegou
a São Paulo no 2023, Sim. né? 2024, Sim. a gente já descobriu. A gente descobriu que a gente estava sendo enganado, né? Que a gente estava perdendo dinheiro e que a gente estava, inclusive, correndo riscos de formas, assim, documentais. E a gente descobriu isso. A gente ficou muito mal também nessa Ficou muito época, mal. né? Foi logo assim no começo ali, quando a gente chegou em São Paulo e tal. E aí, gente, tudo isso mexeu com a gente de uma forma, Sim. né, que a gente começou a questionar tudo também nesse sentido. Né? E aí a gente foi, tipo, tentar também avisar as pessoas que estavam lá na mesma assessoria, as pessoas próximas, as casais, e aí a gente não teve o apoio, assim, a gente se sentiu muito diminuído no que a gente estava vivendo. Em questão de número de seguidores e tal, em comparação, a gente não, tipo assim, a gente não tinha, assim, uma quantidade igual outras pessoas que poderiam ter apoiado a gente nessa época, né? Porque a gente chegou mostrando, tipo, tudo provas. Que estava acontecendo. Provas. Né? E aí, mesmo assim, pessoas favorecidas não quiseram. Enfim. Mas aí fica uma situação para quê? Para aprendizado. Porque verdade. com tudo a gente aprende nessa vida. Sim. Inclusive com essa situação. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa ter é humildade na vida. Então, as pessoas que têm humildade, eu acho que as coisas acontecem. Mas tem pessoa que não. Tem pessoa que, tipo, que foca em você. Nunca vou pedir desculpa, nunca vou falar, foi mal eu ter interpretado dessa forma, nunca... E aí não rola. E a internet traz também infla o ego da pessoa, né? Então, seguidores, marcas, dinheiro, fama, entre aspas. Então, isso infla o ego da pessoa e a pessoa fica cada vez mais arrogante, né? Egoísta, egocêntrica. E a gente vivenciou bastante isso. E a gente se afastou. A gente se afastou dessas pessoas e foi a melhor coisa que a gente fez. Sim. Né? E isso fez com que a gente também aproximasse as pessoas que são reais da nossa vida. Sim, soubesse também se colocar, né? Nesse sentido. Tem que se colocar, gente. A pessoa que não se coloca, ela é conivente. E quando a gente mostrou essas coisas que estavam erradas acontecendo e as pessoas que não se afastaram da pessoa que estava fazendo isso, ou da empresa, né, que estava fazendo isso, elas são coniventes, de alguma forma são coniventes, né, não tem como negar isso, e a gente se afastou, e foi a melhor coisa que a gente fez. Foi, essa questão de São Paulo, a gente tá falando com vocês agora, porque realmente fez parte ali do primeiro, mexeu muito com a nossa cabeça, a gente esperava de um jeito, aconteceu de outro, mas também aconteceu cedo. Então, sim, foi assim... Até que foi rápido pra gente entender isso, e a gente tomou atitude muito rápido a partir do momento que a gente sabia, e a gente se reestruturou, né? Deu a volta por cima. Sim. E a gente tem que falar também que vir para São Paulo trouxe pra gente também uma qualidade de vida, trouxe também pra gente possibilidades que a gente não tinha antes lá onde a gente morava. Gente, é maravilhoso. Acho que uma das melhores coisas é a gente, como pai ou mãe, conseguir proporcionar para os nossos filhos momentos que hoje em dia a gente proporciona porque a gente está em São Paulo e porque a gente está também na internet. É verdade. Né? Isso também faz com que a gente tenha uma vivência de São Paulo muito diferente de uma grande maioria que vive em São Paulo. Porque São Paulo, assim, é um mundo de possibilidades. Tem muita possibilidade. Muita coisa, tem muita cultura, gente, tem muita coisa pra acesso à cultura, tem muita coisa legal. A questão do acesso, né? Tem assim, de movimentos culturais, né? Tem. Porque, assim, a gente morava no interior do Rio de Janeiro, lá você via uma peça de teatro e são pequenas, né? Aqui tem o tempo todo. É mais complicado. E muito. Aqui Só que... Aqui tem tudo, né? Só que nem todo mundo tem acesso a isso. Apesar de ter mas tudo isso muita de gente oferta... também não tem acesso, não só por questão de valor, mas questão de tempo. Porque aqui tem que trabalhar demais. Aqui é tudo muito corrido, trabalho. É uma cidade que trabalha nesse sentido. E a gente tem o privilégio de trabalhar em casa, estar com os nossos filhos e fazer a contramão disso tudo. Então, porque tipo, a gente não pega trânsito. Exatamente. Isso faz tanta diferença de você poder trabalhar assim, sem precisar pegar trânsito, se estressar com o cotidiano. E quando a gente pega, é tipo assim, para um evento, alguma coisa muito pontual. Então, trabalhar com a internet trouxe esses privilégios pra gente, de poder estar próximo dos nossos filhos, de tempo quase que integral, eles vão pra escola, a gente que leva, a gente que busca, a gente tá junto, a gente leva pra curso, a gente almoça junto, a gente toma café da manhã junto, a gente janta junto. E isso, gente, faz muita diferença no dia a dia. São Paulo fez com que isso acontecesse ainda mais. Exatamente. Né? Então, as possibilidades. Então, assim, eu amo São Paulo nesse sentido. E hoje a minha experiência realmente é muito diferente Lucas,
lá antes de ir para a região dos lagos. Gente, eu trabalhava, na época quando eu tive aquelas questões com os meus pais, que eles não aceitavam muito bem, eu morava lá em Ferraz de Vasconcelos e ia trabalhar lá em Pinheiros. Eu pegava 3 metrôs, essa baldeação de trem para metrô, e a linha que pega ali da Zona Leste, Que é a linha vermelha, que é a né? linha vermelha, não, ali é a linha... Ali é Rubi? Ali é a linha Rubi, né? É Rubi? Não é Rubi, não. Não. A Rubi é a vermelha. É a Coral. Coral. É a Coral. Coral. Gente, o que é aquela linha? Socorro! Isso há 10 anos atrás era pior ainda. Tinha que fazer baldeação lá em Guaianazes. Gente, eu sofria muito. Dia de chuva, você passa calor, frio, né? Você sabe, você entra, você não tem vida própria para pegar metrô. A gente passou por isso. Gente, a gente é aquele criador de conteúdo que a gente já passou por isso. Já Então passou por isso. a gente conhece essa parte também, sabe. tá? Tanto que eu falo para os nossos filhos também, falo, gente, às vezes a Vocês- gente levou já eles para andarem de, Sim, porque perde de a noção da trem, realidade. para perceberem como que é e tudo mais, porque realmente perde a noção da realidade, dependendo, né? Sim, ônibus lotado, trem lotado, a gente viveu isso, sabe? Então, a gente valoriza muito o que a gente tá vivendo hoje. E também a gente valoriza muitas pessoas que estão vivendo isso. Sim, porque Né? não é fácil. E a gente está conversando sobre isso também para poder talvez trazer uma luz para essas pessoas, no sentido de que ela pode estar vivendo isso agora. Sim. E se for da vontade dela, eu torço para que ela também consiga fazer o que ela queira fazer, entendeu? Sim. E Não aí, necessariamente trabalhar com a internet, mas Não. fazer o que gosta, sabe? É conseguir viver daquilo que ama. Isso é tão importante, né? Faz tanta diferença. Porque imagina você ter que trabalhar com o que você não gosta e ainda passar por toda essa questão de trânsito, né? quando Aí é a gente- melhor viver no interior. A gente Quando a gente- vivenciou isso é no verdade. interior, tipo, apesar de você talvez ganhar menos e de ter menos, lógico, Mas oferta tem mais de emprego, qualidade de vida. mas a qualidade de vida, gente, no interior era incrível pra gente e com pouco dinheiro. E sem contar que também eu trabalhava com professor de língua portuguesa, eu fui me desenvolvendo numa área de redação que, gente, não tinha muita competição nesse Sim, se sentido. destaca mais facilmente. Então, também, né? exatamente. Então, acho que foi importante pra Foi gente. importante. E aí vir para São Paulo foi importante também pra gente, pra tudo que a gente se predispôs a viver, e a gente vive hoje, sim, uma vida muito mais confortável, né? A gente tá conseguindo manter desde então o nosso trabalho na internet, e a gente, sim, também criou amizades incríveis. Nós temos amigos... Nossa, é verdade. Inclusive, também teve amigo por causa da internet, né? Por causa da internet. Porque, por Então, exemplo, Clara e Paulinha. Sim. O pessoal que acompanha nossos conteúdos aqui, às vezes vem lá elas são nas outras redes. maravilhosas. São nossos A amigos. gente se e, encontrou tipo, por acaso, porque foi. nada é por acaso, Por causa mas também de um evento da internet. um evento que a gente foi convidado e os Então, tem nossos muita filhos gente, estavam né? lá também dançando, né, na festa, e elas se São aproximaram. Paulo trouxe isso, mas a gente trouxe amigos também lá do Rio, né? Sim, então temos também muitas tem amizades. Paty, Chung. Não, muita Tem- gente, muita tem gente boa. Muita gente boa. Então a gente fala dessa parte porque foi tipo uma decepção com a nossa chegada, no sentido que foi e tudo mais. Mas depois, a gente fala de chegada porque também foi pouco tempo, né? Foi tudo muito rápido. Que Não, faz aconteceu, pouco tempo, a gente Foi tá tudo muito rápido. 3 anos na internet. E aí, mas ao mesmo tempo a gente criou, tipo, a gente tem pessoas maravilhosas Sim. com a gente, Maravilhosas. assim, no sentido de a gente, até pessoas que não são amigas, não chegam a ser amigas, mas são conhecidas, mas tipo, sabe aquele carinho? Sim. Então, Não, tem algumas pessoas que a gente tem contato mais pela internet do que fisicamente, mas quando a gente se encontra em eventos é sempre muito prazeroso, pessoas que são, sabe, é um momento gostoso de estar ali com- magnéticas, sabe, pessoas magnéticas, pessoas que envolvem, pessoas que tem uns, elas vibram coisas legais. sim. Mas falando em coisas legais, agora a gente falou de coisas legais. Sim. Eu vou falar de outra coisa. Fala. Porque a gente acabou de chegar a São Paulo e a gente foi para aquele apartamento. Ai, Eu não sei se você aqui é da época que acompanhou a saga do apartamento anterior que a gente Gente. morava. tem Bom. gente que vem pra infernizar a vida da gente, né? Tem gente que nasceu pra criar problemas. Assim, a gente se dava bem com todo o nosso bloco. E até com pessoas de fora, né? É porque esse aqui não é o Nossa, apartamento que a gente se mudou pra São Paulo. Não, esse aqui é o segundo apartamento. O vizinho de baixo Do apartamento antigo, do apartamento que a gente antigo, se mudou, alugou eu não sem ver. sei se ele descobriu que quem morava, porque no começo ele não reclamava. É. No começo ele não reclamava. Mas vamos colocar suposições No aqui. começo ele não reclamava. Eu não sei se ele descobriu quem Que era morava um em cima dele. casal, Era um casal, homoafetivo. tinha os filhos e tal. Porque, gente, a gente tem até filmagem Sim. de que a gente não tá fazendo barulho. E a mulher dele batia o quê? O cabo de vassoura, Cabo no, de vassoura no nosso chão, teto, né? com Que é a o teto gente dela. dormindo. Ela chegou a acordar a Kathleen.
A Cat, Porque ela tava que a Cat tava reclamando. dormindo no apartamento dela. A pessoa não batia muito bem, não. E aí a Cat tá dormindo no quarto dela, a gente tá dormindo no nosso quarto, nossos filhos dormindo no quarto deles. E ela falando que a ligando gente... lá, reclamando que a gente tava fazendo muito barulho, que a gente não parava quieto. E tava todo mundo dormindo na casa. Então, tipo, a gente... Isso viveu algum tempo assim. E... A gente gostava das outras pessoas. Sim, o condomínio era maravilhoso. Também, porque tinha espaço pet, tinha tudo. O apartamento não era tão grande como esse é. Mas também... Mas era bom também, não era ruim não. Tinha 3 quartos, era ótimo. Mas, gente, a pessoa de baixo era insuportável. Insuportável. Ela ligou pra mim no interfone reclamando: vocês vão parar com esse barulho? Todo mundo dormindo. Eu falei: você tá louca? Você tá louca? Eu gritei com ela no telefone. Você tá louca? Não tem ninguém aqui, ô. Não, Gente, não, foi isso absurdo. já tava num nível... Não. A gente absurdo. cantou, a gente decidiu A gente cantar fez parabéns pro meu pai. Pro meu pai, foi Era algum tipo parabéns. 10 pras 10 Eu não da lembro noite. pra quem que foi. Não Foi podia 10 cantar parabéns. pras 10. A gente resolveu cantar parabéns. Por quê? Porque 10 horas ia dar 10 horas, a gente ia parar. Mas deu Só 10 horas, cantar ela bateu. Mesmo depois dos parabéns, a gente já não tava mais cantando parabéns. Só tava conversando. Tava na conversando, nossa comendo sala. bolo. E aí, pá. Tem pessoas que estão de prova do que aconteceu, gente. Não, Eu fiz reunião com o marido dela, que é o vizinho de baixo, né? Fiz reunião com o síndico e, tipo, ele faz muito barulho. Gente, eu não entendia como que fazia tanto barulho, porque não existia barulho. Só que barulhos existiam sim, só que não era a gente que fazia. Tipo, Era acho que era encanamento. encanamento, era barulho que tanto que a andava gente pelas ficava paredes. quieto, a gente ouvia barulho também. Parecia, a gente morava no Eu último, filmei, a gente eu morava filmei. no último andar. E parecia que tinha gente em Andando em cima cima da da gente, só se fosse espírito. gente. Eu acho que era encanamento, sei Era lá. encanamento, gente. Então, Sei lá. Ela era. queria arrumar problema com a gente de qualquer jeito. Sim. E era isso, entendeu? E a gente foi embora. Deixou assim, ela lá com o problema dela. supostamente, porque eu não posso afirmar, mas supostamente eu posso, né? Um casal gay, É. enfim. Então, Sim. Tinha né? muitos traços de homofobia. Mas o quê? Eu não queria a minha paz. Eu queria a minha paz, na verdade, Gente, né? Então, a paz não tem custo, sabe? Então a gente procurou outro apartamento e a gente achou e estamos nele agora e a gente adora aqui também. verdade. Aqui os vizinhos são maravilhosos. Sim. E no Rio a gente morou 10 anos no Rio e nunca foi assaltado. Chegamos aqui em São Paulo, um ano depois mudou, pronto. Assaltado, levei um tapa na cara, foi tenso, tá? Foi Ai, horrível. gente, Isso foi horrível. Não, foi horrível. A gente ficou mal, muito mal, Nossa, mal. fiquei A traumatizado, gente ficou tá? traumatizado. Nossa, foi muito agressivo, foi mal armado, os nossos filhos estavam no carro, foi assim, Foi assustador. desesperador. Desesperador. Foi desesperador. Demorou um tempo pra gente, assim, ficar mais tranquilo de novo, né? Pra poder sair na rua sem ficar... Porque parecia que eu ia ser assaltado todo o tempo, fiquei traumatizado. Gente, foi horrível. Vocês já É. passaram por alguma coisa parecida? Seja com um vizinho chato, seja com um assalto, seja com uma situação dessa? assim? Não seja esse vizinho chato, hein, gente? Pelo amor de não. Deus. A não Vai ser lá, que- a não ser vai que- perguntar é. se tá Tipo, acontecendo mesmo. a não ser que precise mesmo, porque tem também vizinhos que são inconvenientes. Sim. Lá nesse mesmo condomínio tinha. Tinha. Por quê? Depois das 10 horas da noite, a gente nem tá fazendo barulho. Mas depois das 10 horas da noite, às vezes tinha os jogos de futebol. E aí, os vizinhos faziam um inferno, Isso até aqui meia-noite. em outros apartamentos. Meia-noite. E aí, condomínios minha cachorra, nossa cachorra, Ela ficaram doidas desesperada, porque. fica desesperada. Fica desesperada. A nossa cachorra, a gente tem uma chow-chow, né? A gente tinha a Pipoca, que infelizmente a gente perdeu ela no ano passado. E a chow-chow, ela tem muito medo de gritos, ou seja, se a pessoa grita nervosa, ela fica desesperada. É. E também com fogos de artifício. Sim. Ela fica com taquicardia, ela se esconde, ela fica desesperada. É muito ruim isso. E fora que é desconfortável mesmo, as pessoas ficarem gritando, xingando na janela. Falando palavrão na janela. Não, tem coisas criança. homofóbicas. Não, e aí, engraçado que sobre isso, Ninguém reclama. o marido dela e ela não reclamavam. Não reclamam, gente. Não tinham coragem Não. de enfrentar uma A pessoa dessa. reclamação é aqui, ó, do casal reclamação afetivo é que do- não fazia barulho, mas Por isso criava a que eu tô falando. situação. Estranho. É. Estranho, não é estranho? É Enfim. estranho. É isso. Bom, E aí, foi o nosso começo em São Paulo. Foi naquele prédio, agora a gente tá nesse daqui. E tá tudo indo muito bem, né? tá, graças a Deus, a gente tá vivendo muito bem agora. Sim. E é isso, ninguém reclama de nada, que ninguém reclama de barulho nenhum. E olha que agora faz barulho sim, porque a gente tem nosso bebezinho que chora pra caramba, Verdade. né? E ninguém reclama de nada. Aqui a estrutura do prédio é boa. É. E seguindo com essa linha do tempo da nossa história, a gente chegou em São Paulo e depois de um tempo, mais precisamente o ano passado, o Luquinhas teve um sonho. Sim, e esse Um sonho revelador. se realizou no mesmo E dia. esse sonho se realizou no mesmo dia. Gente, foi uma coisa incrível.
assim... O Lucas, ele é deixou- meio assim, tá? Ah, ele claro que é... Eu tenho medo, Ele eu é, tenho medo tá? dos meus sonhos, tá? Mas, Ele é. enfim. Lembra que a gente trabalhou já em uma casa espírita, né? A gente já teve muito envolvido com essa questão espiritual. A gente precisa, inclusive, voltar. E aí, o Lucas, ele tem essas questões aí de sensitivo, sabe? Um garoto sensitivo. Tanto é que ele sabe Ó. quando a pessoa também não presta, sabe? Ele fala assim, essa pessoa é meio estranha. Depois de um tempo... a pessoa é realmente estranha. Né? Ele fala, Pior eu te que é avisei, verdade. isso porque eu sou menos, Pior que entendeu? é verdade. Você Eu fala que tenho a minha nada. sensibilidade, Não, mas eu ele sou menos. fala assim pra mim, que nada, você tá implicando com tal pessoa. Aí depois tá tá bom, lá, ó. amor, Toma. tá bom. Toma. Pior que é verdade. Pior que é verdade, se pera. Ó, Olha. enfim, aí eu sonhei nessa casa aqui. Acordei um belo dia e sonhei com algo. E esse algo aconteceu. E foi, eu acho que uma das coisas também mais emocionantes. Se vocês se emocionaram aí com a chegada dos nossos 3 primeiros filhos, então o próximo vídeo também vai ser de emocionar. A chegada do Akin, nosso bebezinho que tá com 8 meses. Ele chegou com 2 meses. Ai, gente. E essa história vocês vão conhecer no próximo vídeo, gente. Então, ó, espero você com muita emoção, com muito amor no coração. Deixe seu comentário aí, não esqueça, porque isso ajuda muita gente também. A gente espera você no próximo vídeo. E aí, quem chegou até aqui, escreve aí a palavra sonho. 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 Além de sonho, também deixa aí qual é o seu sonho para sua vida. Você já sonhou com alguma Já coisa que sonhou com alguma aconteceu? coisa que aconteceu? O quê? Compartilha aí com a gente. Compartilha com a gente, tá bom? Então, beijão e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Hora da thumb de São Paulo. Qual que é a I love thumb SP. de São Paulo? Hã? I love SP. Vou fazer mais junto para poder caber. Sim. Foi? Foi. Ah, falar sobre a Quinzinho.